Olá, boa noite. Mais uma vez, mais uma oportunidade. Agradecer mais uma vez a essa igreja pela responsabilidade e também pelo privilégio de compartilhar. Eita, estou um pouquinho nervoso. De compartilhar a palavra de Deus com vocês, que possa ser uma bênção. E eu gostaria de dar um aviso. Hoje é a minha última noite aqui com vocês. Houveram algumas mudanças, mas, se Deus quiser, sábado de manhã nós estaremos aqui para o encerramento. E espero que, assim como já tem sido os outros, que amanhã, que sexta-feira, também possa ser uma bênção e que a nossa vida possa continuar sendo transformada diariamente. Deu para perceber também que as últimas duas mensagens elas foram bem reflexivas. Foram bem impactantes para nós, para a nossa caminhada. Foi da gente pensar muito. E hoje não vai ser diferente. Mas o intuito dessa noite, da mensagem dessa noite, é que a gente saia daqui com um coração... Vocês vão perceber ao longo da mensagem. Para isso, gostaria de pedir que vocês abrissem as Bíblias de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Boa noite para você também, que nos acompanha através das mídias digitais. Saiba que, assim como Deus está aqui, Deus também está aí nesse momento contigo, com a sua família, com o seu coração, e que tenha certeza de que Ele vai também estender as bênçãos para você que está do outro lado. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 69. Mateus 26, verso 69. Amém? Amém. Então, nesse momento, feche seus olhos, curve suas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, que habita no reino dos céus, nesse momento, Senhor, nós gostaríamos de Te agradecer porque estamos na Tua casa. Obrigado porque o Senhor nos sustentou durante este dia, nos trouxe segurança até aqui, e que o Teu Espírito possa conservar o nosso coração em espírito de louvor e de agradecimento também. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nesse momento, que eu seja apenas um instrumento, mais uma vez, nas Tuas mãos, e que as palavras que saírem da minha boca, que venham de Ti, e que possa transformar a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Verso 69, Mateus 26, fala o seguinte: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Verso 72. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Eu não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A gente não vai permanecer muito tempo nesse texto, mas aqui é mais para contextualizar aquilo que a gente já tem uma noção do que estava acontecendo naquele momento. Isso daqui foi já naquela fase final de Jesus, antes de ser crucificado. E antes, em vários encontros em que Jesus esteve com Pedro, Jesus ele tinha avisado para Pedro que em algum momento ele o negaria 3 vezes. Mas Pedro, como a gente sabe, pelo seu coração, pelo modo dele agir, ele pensou e falou assim: Não, Senhor, fica tranquilo, vai dar tudo certo e pode acontecer o que for. E todo mundo pode te negar, mas eu vou continuar do seu lado. E aí acaba que a gente leu esse texto e percebe que o que Jesus tinha falado realmente acontece. E Pedro, ele nega Jesus e depois ele percebe. E agora o verso termina dizendo: E saindo dali, chorou amargamente. Agora eu gostaria que vocês fossem
para o livro de Atos, no capítulo 2. E a gente vai perceber que alguma coisa mudou. Atos, capítulo 2, verso 14. Livro de Atos, capítulo 2, verso 14. Vamos ler alguns versos para entender um pouco mais. Já dá para perceber que tem alguma coisa diferente, que o título, o subtítulo, antes de começar o verso, é a pregação de Pedro. Verso 14 fala o seguinte: Então Pedro, levantando-se com os 11 e em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Agora pulem para o verso 22. Ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, o pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Agora, verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos então? E Pedro responde: Arrependam-se cada um de seus pecados e sejam batizados em nome de Cristo Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão, assim, o dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o nosso Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e avisava para eles: salvem-se dessa geração corrompida. E verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A gente leu não só textos diferentes, mas aqui dá para a gente notar também que foi um intervalo de tempo um pouco grande. O primeiro texto a gente acabou de ler, Pedro ele nega Jesus. E agora, quando a gente vai para Atos, a gente consegue ver que Pedro ele é o líder espiritual daquela circunstância. E ele dirige os outros discípulos, ele faz a pregação dele, e na pregação o que mais dá ênfase vocês, homens perversos, crucificaram este Jesus, o nosso Salvador. A gente consegue notar o seguinte: em uma parte, Pedro ele nega Jesus. Na outra, ele mostra para todos que Jesus não é só o Senhor dele, mas é o Salvador de toda aquela geração, de todas aquelas pessoas que estavam ouvindo naquele momento. Mas o que acontece nesse intervalo de tempo entre Mateus e o livro de Atos? Acontece justamente o tema da nossa noite de hoje. O que Pedro experimentou foi a transformação do perdão na vida dele. E a transformação do perdão é o que vai ser o tema da nossa mensagem de hoje. É aquilo que a gente vai aprender na noite de hoje. O poder que o perdão tem de transformar o nosso coração. Pedro, a gente sabe que ele era uma pessoa que cometia uma série de erros. Ele falava tudo aquilo que vinha na cabeça e, por muitas vezes, isso fazia com que Jesus ficasse um pouco triste, preocupado. E isso costuma acontecer muito com o nosso relacionamento entre pai e mãe e os filhos. A gente, por ser mais jovem, a gente está conhecendo o mundo e a gente acha que sabe muitas coisas. Mas a nossa família, por já ter uma experiência maior, por muitas vezes também ficam preocupados, por saber como vão ser os nossos passos. E Jesus era assim também com Pedro. Jesus não só era o Senhor e Salvador, mas era uma espécie de pai para Pedro também. Porque Pedro cometia uma série de vacilos e Jesus estava ali sempre do lado dele. E dessa forma, Cristo foi a pessoa que avisou a Pedro que ele o negaria. Mas Pedro, no seu espírito, antes da transformação, através do perdão, disse que nada de ruim aconteceria. E quantas vezes a gente fala isso também? Não, eu vou por esse caminho e
Sabe, Deus está na frente e se Deus quiser, nada vai acontecer. E por muitas vezes a gente faz uma brincadeira dizendo, não, Deus quer que seja dessa forma, mesmo a gente não sabendo. E Pedro, ele era dessa forma também. Só que a gente consegue olhar na Bíblia que quando Pedro ele agia dessa maneira, ele não tinha ainda sido transformado pelo perdão de Deus. E ele agia muito por si só. Ele agia muito pelas próprias vontades. E daí agora ele percebe, ele cai em si do erro que ele cometeu de ter negado a Jesus. E isso serve muito para nós. Pedro ele passou muito tempo com Cristo. E fisicamente, não só em oração, mas Jesus estava ali do lado dele. Imagina como é que deve ter se sentido Pedro quando percebeu que o negou. Isso costuma acontecer com a gente de vez em quando. Às vezes a gente está muito próximo de Deus e aí acontece alguma situação e a gente acaba cometendo um vacilo. E aí o nosso coração já começa a acusar, a gente já fica com aquilo na nossa mente, pensando, olha, eu poderia ter agido diferente, mas eu não fiz dessa forma. E foi assim para pior que Pedro se sentiu. E a Bíblia fala que ele saiu daquele local chorando amargamente. E a partir dali a gente já sabe, Jesus ele é crucificado, os discípulos se sentem muito mal, se sentem desanimados e talvez até perdidos, mas depois de alguns dias Jesus aparece para eles e a gente percebe agora a atitude que Pedro tem. Quando Pedro estava no mar e agora ele vê um homem, reconhece que é Jesus, que está lá na beira da praia, a gente pode dizer assim, ele não quer nem ir pelo barco, ele se joga no mar e vai correndo atrás de Jesus, para poder eles terem esse encontro o mais rápido possível. Ali Pedro ele percebeu que ele precisava se encontrar com Cristo, ele queria ser a primeira pessoa a ver Cristo, e foi o que aconteceu. E a partir dali Jesus ele volta, tem aquela história que a gente já sabe que acontece no primeiro capítulo de Atos, que é quando Jesus sobe e os dois anjos avisam que da mesma forma como Jesus subiu, ele também descerá em glória para buscar aqueles que serão salvos. E o que começa a acontecer na mente de Pedro? Olha, nosso Salvador subiu e ele vai voltar. E o que a gente precisa fazer agora é se colocar em oração, ser transformado e pregar esse evangelho. E aí acontece o período de Pentecostes, onde ele e os outros discípulos passam alguns dias unidos em oração e todos os problemas que aconteciam entre eles, de seres humanos, e sabe, as opiniões não eram as mesmas, eram pessoas de classes diferentes, de pensamentos diferentes, isso tudo fica de lado. E agora eles se unem a um só propósito, que é a oração. E o Espírito Santo é derramado sobre eles, e agora começa Atos 2, que é o sermão de Pedro. E agora Pedro ele começa a mostrar para as pessoas que ele servia a Jesus. Mas o que isso tem a ver com o perdão? Por muitas vezes, quando a gente quer experimentar essa sensação de ser realmente perdoado, a gente ainda não consegue sentir o nosso coração leve. Talvez a gente escute alguma mensagem, ou talvez a gente vai falar com Deus, ou a gente não consegue falar com Ele porque sente que está faltando alguma coisa. É como se você estivesse completamente errado e fosse falar com Deus, e você tem um pensamento de que você é uma pessoa hipócrita, ou você não merece estar falando com Deus, e você não quer falar com Deus. Tem alguma coisa que te impede, alguma barreira que te impede. E é claro que naquele momento em que Pedro ele cai em si, ele chorou amargamente, porque ele também sabia disso. Que agora, olha, eu estava próximo de Jesus, e agora alguma barreira me impediu, e fez com que eu não mostrasse para as outras pessoas aqui que eu servia. E agora ele cai em um arrependimento tão sincero, tão verdadeiro, que de alguns livros para o outro, ele é completamente mudado. Agora ele sequer fala dos erros que ele teve e ele prega sobre Jesus. Gostaria de ler um texto com vocês não precisam abrir. Está em Miqueias, no capítulo 7, verso 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão dos remanescentes da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas o Senhor tem prazer em mostrar em amor. Verso 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás nas nossas maldades e vai atirar todos os nossos pecados
nas profundezas do mar. O verso 19, ele se cumpriu na vida de Pedro, porque ele experimentou a transformação do perdão. Independente daquilo que ele tinha vivido com Cristo antes, todas as decepções que ele causou, todas as decepções que ele causou a Cristo, as preocupações e as outras pessoas, agora é tudo deixado de lado. E agora, não só para pregar a mensagem de Deus, Pedro é mudado. Pedro agora, ele é reavivado. Tudo que antes ele fazia, agora é deixado para trás. Depois que a gente percebe que Pedro, ele é transformado, ele experimenta o perdão e o derramamento do Espírito no coração dele, a gente já não vê mais a Bíblia relatando que ele negou Jesus, que ele gritou com alguma outra pessoa, que ele falou sem pensar, que ele se estressou. A gente já não vê mais nada disso. A gente já vê um Pedro completamente diferente, que talvez se não fosse a Bíblia, fosse uma pessoa que a gente visse hoje, seria até estranho de reconhecer. Olha, aquela pessoa mudou. Aquela pessoa, ela parece que está muito mais leve agora, e isso costuma acontecer quando a gente tem um encontro com Deus. Quantos testemunhos a gente já ouviu de pessoas que ou estavam passando por uma dificuldade muito grande, ou a gente vê aquela pessoa chorando, ou percebe que ela estava chorando, mas ela não chora de tristeza. Ela chora porque ela sente uma paz, ela sente uma tranquilidade no coração dela. E isso mostra que ela teve um encontro com Deus. E o que precisa ficar na nossa mensagem de hoje, que já está chegando no final, é que a gente precisa ter esse encontro. A gente precisa experimentar esse perdão. Então, hoje, sendo uma mensagem reflexiva, deve ser uma mensagem de esperança. Sabendo que, quando a Bíblia fala em Malaquias que o nosso Deus ele não muda, então o milagre e a transformação que ele operou em Pedro, ele também quer e vai operar em cada um de nós. Todas as nossas dificuldades como ser humano, elas vão ser deixadas de lado a partir do momento em que Cristo estiver na frente. O nosso evangelho, ele vai ser pregado até a volta de Jesus, com Jesus estando na frente. E é por isso que quando a Bíblia fala da igreja de Cristo, Jesus deve ser o cabeça. Ele deve ser aquele que conduz o nosso barco, seja para qualquer lugar que a gente estiver. Jesus ele deve ser o nosso consolador, ele deve ser o nosso instrutor, ele deve ser o Senhor da nossa vida. E assim, como Pedro experimentou toda essa transformação, a gente também vai experimentar toda essa transformação. Se talvez você olhe para o seu relacionamento com Deus como uma espécie de fardo, Deus ele quer que isso seja deixado para trás. Deus quer que você olhe para Ele, olhe para as coisas dele com um brilho nos olhos, com um olhar de que eu quero fazer mais, eu quero buscar mais esse Deus. E isso vai acontecer quando a gente experimentar o que Pedro experimentou, quando a gente experimentar o perdão em nós. Então o desafio dessa noite é para que você não durma sem conversar com Deus, de verdade. Abrir o seu coração, falar a Deus como um amigo, assim como Ele realmente é para nós. Então chega na sua casa, se possível, fique um pouquinho mais distante das outras pessoas, para poder você ter esse momento a sós com Deus. E conversar com Ele, e falar com Ele o que precisa ser mudado. Ontem foi lido, na parte do momento de oração, que a gente vai receber quando nós pedirmos. E principalmente quando a gente pede algo espiritual, a gente sabe que vai receber. Quando a gente faz um pedido por um emprego, por alguém da nossa família ou por nós, a gente não sabe se aquilo vai acontecer naquele momento ou se vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Agora, é da vontade de Deus que a gente seja transformado. E é por isso que quando a gente for até Ele e conversar com Ele, Ele vai nos moldar, Ele vai nos transformar. E é isso que a gente precisa sair daqui hoje, com essa esperança no coração. Não só com esperança, mas com essa certeza de que a gente vai chegar hoje, vai abrir o nosso coração para Deus e Ele vai nos moldar. Pedro, ele precisou de alguns dias para conversar com Deus e pedir para que o Espírito Santo derramasse o Espírito dele sobre Pedro.
Isso não quer dizer que você vai conversar com Deus hoje e amanhã, quando você abrir os olhos, tudo vai estar transformado. É uma caminhada, e é por isso que precisamos passar por esse caminho até quando Jesus voltar. Mas o que precisa ficar em nós é que precisamos perseverar em oração, perseverar no nosso relacionamento com Deus. E é esse fardo leve com Jesus que vai fazer com que a gente esteja até o final. É saber que o mundo ele pode dar a dificuldade que for, mas se a gente tem Jesus, a gente não vai perder nada. Se a gente tem Jesus, todos os problemas, eles são pequenos. Assim como Golias era gigante, para Davi isso não fazia muita diferença. Porque Deus era maior que Golias. Deus é maior do que nós e maior do que todas as dificuldades que a gente enfrenta. E às vezes a gente perde essa visão. A gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, ou às vezes a gente acha que não está mudando e já pensa da forma errada sobre Deus. E já acha que talvez Ele já não tenha mais tanto poder para transformar, ou que está faltando alguma coisa, mas você só precisa continuar com Ele, continuar no relacionamento. Então precisamos sair daqui com esse pensamento. Chegou a hora da gente ser perdoado. Chegou a hora de irmos a Deus e pedir perdão. E pedir para que esse perdão transforme a nossa vida. Transforme a nossa vida de uma maneira sincera, fazendo com que sejamos transformados de dentro para fora. E tudo da nossa vida que seguir daqui adiante consiga mostrar de alguma forma que mesmo com os nossos tropeços, os nossos vacilos, ainda assim a gente confia no nosso Deus, que é maior do que tudo. Então que a gente possa se levantar nesse momento e cantar esse último hino. Chegou a hora. E que realmente chegue a hora para nós. A hora da gente sair daqui com mais uma decisão tomada. A decisão de ser perdoado. Som. Mais importante que sonhar é entender seus planos, seus sonhos realizar. Hoje em espírito, em verdade, nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor,
Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai, que habita no reino dos céus. Obrigado, Senhor, porque para nós há esperança. Obrigado porque, com tantas histórias aqui dentro da Bíblia, a gente consegue perceber que quando as pessoas elas experimentam o Teu perdão, a vida delas muda completamente, Senhor. Da mesma forma, assim como aprendemos com a história de Pedro, gostaríamos de pedir para que cada um de nós possamos experimentar o que Pedro experimentou. Que possamos, Senhor, assim como ele teve o perdão, que nós possamos ter também. Possamos olhar para Ti e pensar que o Senhor joga todos os nossos pecados nas profundezas do mar e nunca mais lembra deles. Da mesma forma, gostaríamos de pedir para que nenhum pecado, nenhum mal nos impeça de se aproximar do Senhor. Que possamos ir a Ti com joelhos na terra, mas que nosso coração ele possa estar nos céus. Que o Senhor possa tomar o nosso ser para Ti e transformar de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor fortaleça cada um de nós que ouvimos essa mensagem, seja aqui na igreja ou através do celular, que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, e que possamos sentir o Teu perdão, que possamos perceber a transformação que temos quando olhamos para Ti. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos destinos e que o Senhor também possa abençoar essa igreja. Senhor, derrame o Teu Santo Espírito sobre cada irmão, cada membro presente aqui e a todos aqueles que não puderam estar também. Que essa semana de oração possa continuar sendo uma bênção e que vidas possam ser transformadas aqui. Que testemunhos possam ser contados através desse projeto que a igreja tem feito aqui para nós. Que o Senhor possa nos fazer olhar cada dia mais para aquele grande dia que o Senhor vai voltar para nos buscar. Esse é o nosso desejo, Senhor, e a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.